Fala, meu amigo, fala, minha amiga, é com muito prazer que eu estou aqui para mais um vídeo sobre Node.js. Bom, aula passada nós criamos a nossa API utilizando o Express e não fizemos nada mais além disso, ok? Nessa aula nós vamos estar conectando com o banco de dados. Então agora, de fato, nós vamos fazer a conexão com o banco de dados, nós vamos criar um banco de dados, vamos fazer a conexão com ele, para daí a gente começar a criar o nosso CRUD de usuários, enfim, colocar coisas no banco, deletar, visualizar, buscar informações, enfim, editar. Então, aqui nesse vídeo, nós vamos fazer a conexão e a criação do banco de dados. Bom, primeiro, para a gente continuar, se você vem gostando dos vídeos aí, se você é novo no canal, peço que você se inscreva, ative os sininhos aí para receber as notificações do nosso canal. Sempre que ser postado um vídeo, você possa receber. Deixa seu like se esse vídeo aqui fizer sentido para você, tá bom? Então vamos lá. Nessa aula aqui, vamos criar o nosso banco de dados e vamos fazer a conexão, ok? Então, vem comigo. Bom, eu tô aqui na página do MongoDB, mongodb.com. O Mongo, ele é um banco de dados. O que é um banco de dados? É onde a gente armazena informações. Então, pensa comigo, você quer, por exemplo, criar produto. Então, toda vez que você salvar um produto na tua API, você precisa ter lá, por exemplo, o nome, preço, quantidade em estoque e tudo mais. E você precisa armazenar isso em algum lugar. E onde você vai armazenar isso? Num banco de dados. Como o nome já diz, é um banco de dados, ok? Dados de qualquer tipo que você quiser, tá certo? E para isso existe o Mongo. O Mongo é um banco não relacional. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui sobre o que é um banco não relacional e relacional, ok? Aqui o nosso foco é Node, tá certo? E por que eu estou utilizando o Mongo? Porque o Mongo você não precisa baixar na sua máquina, não precisa instalar, não precisa fazer nada disso. Aqui, ó, no site mongodb.com, se a gente entrar aqui nos preços, você tem o compartilhado totalmente gratuito. Então você tem um banco de dados na nuvem. Você não precisa criar. Claro que ele é limitado, né? Eu não recomendo que você use ele para você criar um sistema onde clientes vão utilizar. Use esse banco como aprendizado, como teste, como desenvolvimento, e depois aí a hora que você for colocar isso em produção, que a gente chama, a hora que de fato clientes vão usar a tua API, aí você migra o seu banco de dados. Eu não vou estar ensinando nessa aula, mas é só você vir aqui em cima e registrar, pode entrar com uma conta do Google, com o GitHub, preenche os seus dados que pedir, nome, senha e tudo mais, depois vai pedir para você verificar o seu e-mail, muito simples. Eu já tenho a minha conta criada, ok? Quando você acessar, vai pedir que tipo de banco você quer criar, você seleciona lá o compartilhado e só dá um criar, aguarda alguns minutos, porque demora em torno de 2 a 5 minutos para criar o seu banco de dados, tá certo? Vai pedir para você criar usuário, não tem segredo, é só você seguir as etapas passo a passo, que aqui não tem segredo nenhum e não é difícil, ok? Bom, e aí vai aparecer esta tela aqui. Eu já tenho um banco de dados, um cluster criado, e eu vou clicar aqui em Connect, ok? E aqui eu vou ter as informações para conectar com o banco de dados que foi criado. E aqui você vai selecionar esta opção para conectar a nossa aplicação, ok? E aqui, ó, ele vai dar o endereço para você conectar. Então, o seu usuário, aqui no meu caso está StartDev, mas aí vai ser o usuário que você escolheu. Aqui onde está esse password, você vai apagar isso e vai colocar a senha que você escolheu aí na hora de criar o teu usuário. Não deixe isso aqui, esse password aqui só está mostrando que é para você colocar a sua senha, ok? Tá certo. Deixa essa página congelada aqui um pouquinho e vamos falar de um outro cara. Para conectar com este banco, nós vamos utilizar o Prisma. O Prisma, para quem não sabe, é um ORM.
Através de JavaScript a gente consegue fazer conexão com o banco de dados e todas as operações que a gente quer. Criar, editar, deletar, buscar informações pelo ID ou buscar por alguma outra informação ou simplesmente trazer todos os dados. E por que o Prisma? Gente, o Prisma é algo simplesmente fantástico. Antes do Prisma, se você queria usar um banco relacional, por exemplo, MySQL, Postgre, você tinha que usar um ORM. Aí se você queria utilizar o Mongo, por exemplo, que é o que a gente vai utilizar, que é um banco não relacional, você teria que usar o Mongoose, por exemplo. E com o Prisma a gente consegue usar qualquer banco de dados com ele. Se eu descer a página, acessando aqui, ó, prisma.io, e eu descendo aqui, ele fala que suporta a linguagem JavaScript e TypeScript. Então ele é muito bom pelo TypeScript, ok? Automaticamente ele já é TypeScript, mas você não precisa usar TypeScript para ele funcionar. Com JS já rola, ok? E ele tem suporte aos bancos de dados, então Postgre, MySQL, SQLite, SQL Server e assim por diante. E o Mongo, que o Mongo é diferente de todos esses outros bancos aqui, ele é um banco não relacional. E você vai usar o Prisma da mesma maneira. Se você usar o Postgre, vai ser do mesmo jeito. Se você quer mudar o banco para MySQL, você não precisa mudar o teu código. Se você quer usar SQLite, você não precisa mudar o seu código. Se você vai usar Mongo, não precisa mudar o seu código. Então, se o seu banco muda no decorrer, você faz uma aplicação e muda depois, você não precisa sair alterando o teu código, trocar a biblioteca e tudo mais. Então, o Prisma já resolve esse problema para a gente, ok? Então, vamos lá. Vamos parar de falar aqui e vamos para o nosso projeto. Bom, para a gente começar, nós precisamos instalar. Então, lembra do Yarn, que ele é um gerenciador de pacote. Então, a gente precisa instalar o Prisma. Então, Yarn add Prisma. Lembrando, se você estiver utilizando npm, você vai usar npm e Prisma, ok? Como eu disse na última aula, se você não assistiu, tá aqui em cima o cardzinho para você. Eu vou colocar aqui yarn add, porque eu não gosto de usar o npm. E aí eu vou instalar o Prisma, perfeito? Mas a gente tem que instalar mais um cara, que é @prisma-client. É com o Prisma-client que nós vamos fazer aí toda a nossa conexão, utilizar o Prisma Client para fazer as operações aqui com o nosso código, ok? Vou fazer a instalação, aguardar um pouquinho aí, ele vai instalar esses dois pacotes para a gente. Após a instalação, a gente vai iniciar. É bem rapidinho esse processo, costuma não demorar. Beleza, está instalado. Vou dar um clear só para limpar o meu terminal aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, yarn prisma init. O próprio Prisma vai fazer uma configuração aqui para a gente já. Então, yarn prisma init. Depois de instalado, ele vai executar, vai criar aqui no nosso projeto uma pasta chamada Prisma e dentro esse esquema.prisma. E ele também criou um .env. Esse .env, ele cria também automaticamente e aqui dentro você vai colocar as informações para conexão. Então, o nome do usuário, a senha, onde está o servidor, a porta, o nome do banco ou o esquema, né, o nome da tabela e o esquema public, ok? Bom, para começar, nós vamos acessar aqui o Mongo e nós vamos copiar esse cara aqui, ok? E vamos substituir por essa string. Não apaga aqui, ó, o database. E ele tem que ser no formato string, então eu tenho que colocar aspas dupla, ok? E aqui você vai colocar o seu usuário e a sua senha, tá bom? Eu vou preencher com o meu usuário e a minha senha aqui. Você não vai ver essa parte, ok? Mas eu vou preencher e aí a gente dá sequência aqui, tá bom? Bom, então eu alimentei ali o meu .env, não vou abrir porque tá a minha senha, tá o meu usuário. E agora a gente vai vir aqui no esquema.prisma, que também foi um arquivo criado automaticamente, tá? E aqui a gente precisa fazer uma pequena alteração. Aqui, ó, no lugar onde está Postgre,
SQL, que por padrão o Prisma vem, nós vamos escrever MongoDB, ok? Para o Prisma entender que nós estamos utilizando o Mongo, tá certo? Vou salvar esse arquivo e tá tudo certo. Agora é o seguinte, dentro desse esquema.prisma, nós vamos criar as nossas tabelas, tá certo? Então, para a gente criar a nossa tabela, eu vou fazer o seguinte, a gente faz model, porque isso aqui é um modelo, mas nada mais é que uma tabela, e a gente dá um nome para essa tabela, por exemplo, usuários, ok? E dentro do model usuários, a gente abre aqui um objeto. E aqui dentro, nós vamos criar os dados da nossa tabela. Perceba que eu coloquei usuários com letra maiúscula. Segue esse padrão, tá? Sempre com letra maiúscula, no caso aqui do Prisma, tá certo? E por padrão, a gente precisa então ter sempre um ID. Um ID é o identificador. Quando a gente vai deletar, a gente precisa do ID, o identificador do dado que a gente quer apagar, tá certo? E no caso aqui do Mongo, a gente vai falar o ID. O ID nesse caso aqui vai ser do tipo string. Eu passo o @ID, ok? Esse @ID é do próprio Prisma, ele vai entender que esta coluna aqui é um ID, tá certo? E aí eu passo aqui o meu default, ou seja, por padrão, toda vez que eu inserir um usuário, por default, por padrão, vai executar o que está aqui dentro, que vai ser o tipo auto, ou seja, ele vai completar o ID automaticamente. E eu preciso passar o map, ok? Que é o campo do o Mongo, ele tem o campo ID por padrão, underline ID. Então eu vou trocar o underline ID só por ID. Então eu passo o map para ele mapear, ok? E por último, eu tenho que passar o @db.objectID, que também é do Prisma, ok? Isso aqui é padrão, sempre que você criar uma coluna, tenha o ID, que é o identificador. Depois, mais para frente, quando eu listar isso, você vai conseguir entender, tá certo? E agora você pode colocar o que você quiser. Então, por exemplo, o que usuários tem mais? O usuário tem um name, por exemplo. Então, ele é do tipo string. Eu não preciso colocar mais nada. Eu só passo o nome da minha coluna e que tipo ela é. Tem, por exemplo, um password, que é uma senha, que também é do tipo string com letra maiúscula. Um usuário, ou ele tem username, ou ele tem o e-mail. Nesse caso aqui eu vou estar usando o e-mail, que é também uma string. Mas o e-mail ele não pode se repetir. Eu não posso ter dois e-mails de dois usuários diferentes com o mesmo e-mail. Vai dar muito errado. Então a gente passa @unique. Desta maneira, o próprio Prisma não vai permitir a gente inserir um dado repetido. Então, se eu coloco aqui o e-mail rafael@gmail.com, ele vai salvar. Se eu tento salvar um usuário com esse mesmo e-mail, não vai dar bom. Ele não vai deixar. Perfeito? Vou salvar isso aqui, vou no meu terminal. E agora é o seguinte, antes de eu executar, eu vou te mostrar uma coisa. Vamos aqui no Prisma, tá? E aí, se a gente entrar aqui, ó, deixa eu ir no começo aqui em documentação. Aí eu vou vir aqui, ó, em MongoDB, aqui embaixo. Então ele mostra exatamente o que eu fiz. Ele fala para você entrar no arquivo esquema.prisma, trocar para MongoDB, ok? Colocar as informações lá no arquivo .env, que aqui, ó, o Mongo já dá pronto. É só você copiar isso aqui e colar lá, ok? E aí, ó, ele mostra aqui, inclusive, o Object ID, algumas informações, mostra como você pode criar, tá tudo aqui, ok? Então, segue aqui todas as informações. E ele mostra até o tipo, ó, tipo string, tipo booleano, tipo inteiro. Então, toda a documentação, ele já está aqui. O Mongo, diferente de um banco relacional, ele não cria migrations, ok? Então, ele não cria migrations, tá certo? Para isso, a gente precisa, toda vez que você mexer no esquema.prisma, você precisa vir aqui, digitar yarn prisma generate, ok? Se tudo der certo, criou,
está conectado aí, o Prisma já vai entender. Se der erro é porque ele não conseguiu talvez a conexão com o banco. Mas aqui ele já foi no banco, já criou este model para a gente, chamado usuários, com a coluna ID, com a coluna name, com a coluna name, o password e o e-mail, tá certo? Aqui nós não vamos mexer mais. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova pasta chamada src e tudo a gente vai colocar aqui dentro, tá certo? Para começo, eu vou vir aqui, vou digitar, clicar com o botão direito em src e vou criar aqui uma pasta chamada services. Eu crio o nome service, você pode colocar o nome utils, por exemplo, pode colocar o próprio nome Prisma, enfim, eu vou colocar services, ok? E dentro da pasta services eu vou criar o prisma.js, que é onde a gente vai instanciar a conexão com o banco de dados, ok? Então eu vou fazer o seguinte, ó, const require e eu vou importar o Prisma Client. E dentro do Prisma Client eu tenho o Prisma Client, ok? E aí eu vou fazer export Prisma é igual a new Prisma Client. Então eu estou instanciando o Prisma, porque toda vez que eu precisar fazer uma conexão com o banco de dados, eu preciso importar o Prisma Client e usar ele. Então aqui eu crio só no lugar, importo o Prisma e simplesmente passo a usar, ok? Bom, nesse vídeo aqui, para ele não ficar muito longo, eu vou ficando por aqui. Na próxima aula a gente já vai aí começar a criar os nossos repositórios e vamos fazer essa conexão com o banco de dados. Vamos inserir, visualizar, editar e deletar uma informação, tá bom? Então, novamente, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, qualquer sugestão, comentários aí, em geral, que você tiver, deixe o seu comentário aqui que a gente vai estar olhando sem dúvidas, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu espero aí na próxima aula do Node.js. Um grande abraço!